Tudo acontece por causa de um fungo numa lata de cerveja. Quem nunca, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? O conto da vez é Massa Cinzenta, o 7º conto da coletânea Sombras da Noite, de Stephen King. Este é um conto sobre um monstro metade humano, metade geleia. Eu pensei, como esse conto poderia ficar perfeito sendo um episódio de Creepshow. Então eu me dei conta de que isso já aconteceu. Não nos filmes, mas na série da Shudder. É uma das histórias do primeiro episódio da série. É uma história grotesca no nível daquela que foi adaptada no filme de 82, em que o próprio Stephen King se transforma no monstro planta. Mas antes de continuar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que está chegando agora no canal que você se inscreva e ative o sininho aqui embaixo para receber notificações de novos vídeos e para ver mais conteúdos como este. E já vai deixando a sua curtida. Então, vamos nessa. Massa Cinzenta tem 14 páginas e é narrado em primeira pessoa por um personagem de que pouco sabemos. Nem o próprio nome ele diz. E ele conta sobre mais uma noite passada no bar/loja de Henry Parmalee, que tem como frequentadores assíduos um grupo de velhos locais que vão lá para jogar a conversa fora. E nessa noite em especial ocorre uma nevasca e eles ficam lá dentro. Nada muito fora do normal, pelo menos a princípio. E assim vai até que um garoto local, Timmy, entra todo angustiado no bar. Ele é filho de Richie Grenadine e ele conta uma história ao Henry, que nós vamos saber mais pra frente ao longo do conto, a respeito de uma situação com o seu pai, que já não aparecia há algum tempo no bar, mas ainda mandava o garoto comprar cervejas para ele. Então Henry chama o narrador e o Birdie, que é outro dos frequentadores do bar, para acompanhá-lo, levar cervejas para Richie e verificar o seu estado e verem de perto a coisa horrenda da qual o garoto falou. O Richie supostamente não frequentava mais o bar, pois tinha se afastado supostamente por causa de um acidente de trabalho, mas a coisa não é bem assim. No caminho do bar para a casa de Richie, nós temos a história repassada para o leitor pelo narrador, pois o Henry conta aos dois colegas de bar o que o garoto Timmy lhe contou. O garoto é deixado no bar, é claro, para a segurança dele. Mas basicamente Richie Grenadine tomou uma lata de cerveja contaminada por algum tipo de fungo. E ele sofre uma transformação física e também passa por uma deterioração mental. Apesar de ainda falar normalmente, aparentando ainda ter um pouco de humanidade nele. Mas ele não é mais tão humano. Ele passa a não suportar mais a luz, cobrindo-se e cobrindo as janelas de casa. Ele adquire um apetite por... eu prefiro não dizer. E é claro, ele não deixa de mandar o garoto Timmy ir ao bar para comprar as cervejas dele, pois ele já era um beberrão ferrenho antes dessa situação. Mas ele manda o garoto aquecer a cerveja. Sim, no fogão mesmo. Colocar para aquecer no fogo. É uma história com uma base trivial, sobre cidadãos comuns do Maine, a terra natal do mestre do terror. Mas é narrado como uma dessas histórias absurdas que são contadas no bar ou ao redor de uma fogueira. Você sabe como é. É claro, as coisas mais estranhas que as pessoas contam nesses lugares é sobre assombrações, fantasmas, entidades demoníacas e coisas assim. Raramente você ouviria sobre uma criatura bizarra e gelatinosa. Tem uma natureza um tanto trash nesse conto. Mas a narrativa do conto tem uma natureza dessas histórias que você conta para os seus amigos tarde da noite. E assim o conto vai seguindo por essa caminhada do trio, até eles chegarem ao prédio onde os Grenadine moram, e a conclusão é bem nojenta. Mas também tem um toque pessimista, tem ares pessimistas. Isso é algo que fica mais evidente nos contos de King em comparação aos seus romances.
Nos romances você ainda vê alguma conclusão para as histórias. Não é raro haver epílogos, mas mesmo com tudo resolvido, sempre fica um quê de derrota. Grandes perdas ocorrem ao longo da história, alguns finais são bem agridoces. Mas nos contos, a esperança raramente existe, mesmo nos finais em aberto, como é o caso em Massa Cinzenta, um conto grotesco, mas bem divertido.